Olá, queridos irmãos, aqui começa nosso programa Valente de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, que a paz de Deus chega no seu lar, chega na sua residência, chega onde você estiver, que também chegue a presença de Deus. E nessa noite, nós temos uma palavra de Deus, uma palavra abençoada para a sua vida. Você que lutou o dia todo, você que enfrentou muitas batalhas nessa noite e nesse dia todo, e agora nesta noite chegará uma palavra de bênçãos para você, meu irmão e minha irmã. Nós temos uma palavra em Mateus 14, a partir do versículo 30, que diz assim: reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a subir e gritou: Senhor, salva-me. Então aqui Jesus está andando sobre a água, e os seus discípulos, vendo aquele vulto vindo na direção do barco, começaram a se desesperar, achando que era um fantasma. Então Pedro logo falou: Senhor, e Jesus falou: não temas, sou eu. E Pedro, duvidando, logicamente, já estava duvidando, e ele falou: se és tu, faça que eu vou até ti. E ele falou: venha. Então Pedro pegou e desceu do barco e começou a andar até Jesus. Mas ele viu a força do vento, começou a ficar com medo e começou a afundar. E Jesus pegou e falou para ele: homem de pequena fé. Então por quê? Porque ele já no começo ele já duvidou que não poderia ser Jesus, porque Jesus falou: sou eu, não temas. Então Jesus já tinha falado. Então ele falou: se és tu, faça que eu vou até tu. Então ele andou sobre as águas. Pedro também andou sobre as águas. E ele não permaneceu, por quê? Porque ele teve medo, ele duvidou da palavra de Deus. Então quando Jesus ordena, está ordenado. Quando ele fala, está falado, meu amigo e minha amiga. Então Jesus nesta noite fala que você é um vencedor. Não adianta você ter medo, não adianta você ficar olhando para a tempestade que está à sua volta, de maneira alguma. Você tem que olhar para a palavra, porque se Pedro olha para a palavra, se ele olha para Jesus, se ele crê na palavra, ele tinha andado tranquilamente. Mas não, Pedro olha para a tempestade, Pedro olha para o vento, Pedro olha para o que está em volta dele e esquece que Jesus estava com ele, que Jesus que ordenou que ele pudesse ir. E não, mas ele pega e olha para a tempestade. Quantas vezes nós olhamos para a luta, nós olhamos para os empecilhos, nós olhamos para a dificuldade e esquecemos de olhar para Deus. De onde vem o nosso socorro, de onde vem a justiça em nossas vidas. Então não é o nosso adversário que irá nos vencer, porque Jesus falou: vai, eu sou contigo. Jesus mandou você ir, ele falou: pode ir, vai tranquilo, pode descansar, descansa o seu coração, descansa a sua mente. Mas não, muitas vezes a pessoa duvida, assim como Pedro duvidou. No primeiro instante ele já duvidou: se és tu, então manda que eu vou, faça que eu vou até a ti. Porque ele já falou, Jesus falou: não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Mas mesmo assim ainda Pedro duvidou. E mesmo assim, quando Deus fala: ó, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você vai vencer, não tema essa doença, não tema esse vício, porque eu sou contigo, você vai vencer. Mas não, muitos têm medo da tempestade, igual Pedro teve. E ele estava ali face a face com Jesus e teve medo. Então, por isso que devemos olhar somente para a palavra de Deus. Se ele tivesse olhado só para a palavra, então ele tinha andado sobre as águas e não tinha se afundado. E Jesus falou: homem de pequena fé. Então a gente não pode temer quando a gente está na presença de Deus. A gente não pode temer os nossos adversários, a gente não pode temer os problemas, a gente não pode temer aqueles que vêm nos afrontar de maneira alguma. Mas devemos ter o raciocínio, devemos ter inteligência, não devemos ser como Pedro agiu ali naquele momento, porque Jesus já tinha falado: não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Então só de Jesus ter falado isso, ele já devia ter acreditado. Então ele já duvidou no primeiro momento. Então quando Deus fala assim: ó, você é vencedor. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que ouve a palavra de Deus,
Aí fala, oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, tal. Mas na hora de colocar em prática, mas na hora de colocar a palavra para funcionar, ele tem medo e se afunda. Se afunda no problema, se afunda no desespero, porque a fé dele não sustenta a palavra que Deus mandou para ele. Então o Senhor falou, moço, eu sou contigo. Não temas situação, não temas lugar onde você está. Não temas pessoas que estão aí te afrontando, que estão falando mal de você. Não temas, não tem medo não, fica de boa. Uma coisa, meu irmão e minha irmã, é você estar só. Outra coisa é você estar na dependência de Deus. Quando estamos na dependência de Deus, nunca que vai ser da nossa forma, nunca que vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. Então, quando Deus quer, é do jeito dele, é da forma dele. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Ah, mas está difícil. Não, Deus fala, fica na posição. Fica na posição que eu te coloquei. Só marcha, só vai adiante, só anda, cara. Só confia, só acredita que vai acontecer. As portas vão se abrir. Então Deus move os céus e a terra para que a palavra dele se cumpra. Ah, mas não vai dar, não, porque tem muitas pessoas que me perseguem. Ah, não vai dar porque eu não tenho estudo. Ah, não vai dar porque eu não tenho um bom emprego. Não, Deus. Ah, não vai dar porque eu não tenho dinheiro. Não, Deus fala, eu vou prover, eu vou fazer acontecer na sua vida. Eu sou o Deus do impossível. Então quando Deus fala que Ele é o Deus do impossível, acabou. Se você acreditar, se você ter fé. Então agora, você está no barco. Deus falou, não, desce do barco agora e anda sobre as águas. Agora você desceu e vai começar a andar. Quando nós vemos para Deus, nós descemos do barco. Nós descemos dele. E quando nós começamos a andar, nós estamos começando a andar em direção a Jesus, em direção a Deus. Aí vem os problemas, que são a tempestade. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar a marchar, nós vamos continuar em direção a Jesus, porque quem está lá na frente tem mais poder do que quem tem nos afrontado lá atrás. Porque você já viu as pessoas que estão ali movidas por uma força maligna, ele só quer impor o seu passado. Ah, mas fulano, mas você fazia isso. Ah, mas fulano, mas você era, agora quer ser santo, agora quer ser perfeito. Então sempre vai ter esses lá atrás que vão ficar querendo colocar o medo em você, para que você venha afundar, a voltar de novo para a vida que outrora você vivia sem Deus, e agora você tem uma vida com Deus que é diferente. A vida com Deus do que a vida sem Deus, tem uma grande diferença. Então por isso que nessa noite nós queremos, meus irmãos, que vocês tenham bom ânimo e que vocês possam andar sobre as águas em direção a Jesus. Então deixa vir a tempestade, deixa vir um problema, deixa vir a dificuldade, só confia e só olha para Jesus. Porque se Pedro tivesse olhado só para Jesus ali, naquela hora, naquele momento, ele não tinha afundado, mas ele foi olhar para onde? Ele foi olhar para a tempestade, ele foi olhar para os ventos que estavam soprando, aí ele ficou com medo. Então, a gente não deve olhar para aquelas pessoas que estão falando, e vai dar errado, não vai dar certo, você vai morrer no deserto. Então você não pode olhar, você tem que olhar somente para a palavra falou assim, você é mais do que vencedor, você vai comer do melhor dessa terra. Agora você vai deixar de olhar para Jesus que está lá na frente e falar, vem, a minha mão está estendida, segura na minha mão, vou embora. Ou você vai olhar para aqueles que estão lá no fundo do poço e estão querendo que você fique no fundo do poço também, afundado junto com eles. Ou você vai marchar em direção ao sucesso, ou você vai marchar em direção à conquista, ou você vai voltar para trás. Aquelas pessoas que nos desanimam são pessoas que estão
frustrada porque não consegue ir adiante, porque não crê na palavra, não crê em Deus. Por mais que você conquiste este mundo todinho, por mais que você tenha o melhor emprego, o melhor salário, a melhor empresa, e se você não tiver Deus neste mundo, você não tem nada, não resolve nem nada. Você entendeu? Você vai viver ali dentro de um barco, você não vai descer dele, você não vai andar sobre as águas. O mundo, ele é como um barco. Mas quando nós vemos para Jesus, ele fala assim, ó meu amigo, desce agora. Agora use a sua fé. Agora vai lá, faça o que é de direito. Faz acontecer. Agora é só você colocar em prática. A gente tem que confiar em Deus como a nossa esperança, como a nossa fé, como a nossa própria vida. Como você pega uma criança, se você pegar uma criança, meu irmão, minha irmã, ela tem uma grande confiança no pai e na mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe dela é o porto seguro dela. E tudo que o pai e a mãe falam, a criança acredita. Porque ela vê o pai e a mãe como porto seguro. Assim aqueles que servem a Deus também devem ter a confiança em Deus. Não adianta eu ouvir uma palavra, Deus é comigo, agindo Deus quem vai impedir. Aí eu falo, glória a Deus. Mas aí eu não ponho em prática a palavra de Deus. Aí eu não exerço a palavra de Deus. Aí eu não uso a minha fé. O que adianta? Pedro andava com Jesus. Pedro era um dos discípulos de Jesus. Afundou. Porque duvidou. Porque estava muito preocupado com outras coisas. Devemos somente preocupar em agradar a Deus, servir a Deus, fazer o bem. Quando eu faço o bem, eu agrado a Deus. Meu irmão e minha irmã, quando você faz o bem, você agrada a Deus. Então que Deus, nessa noite, faça você andar sobre as águas. Que você confie na palavra de Deus. Porque maior do que Deus não existe. Ninguém pode vencer Deus. E se Deus for contigo, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir o que vir. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai para frente. Não precisa ter estudo, não precisa ter diploma, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Você tem que ter força de vontade e fé. Acreditar. Deus, ele trabalha com a fé. Este mundo nós trabalha com dinheiro, Deus trabalha com a fé. Então, a fé é o mais importante para Deus. Se você tiver a fé, é a mesma coisa da pessoa que tem 50 milhões de reais lá no banco. 100 milhões, 200 milhões é a mesma coisa. Então se você tiver a fé, meu amigo, a fé tem poder. Então nessa noite, que a fé em Deus seja o seu depósito, seja a sua conta, seja a fé em Deus. Então por mais que pareça que seus adversários irão te vencer, se você colocar sua fé em Deus, ninguém vai te vencer. Então que Deus te ilumine, que Deus faça você vencer, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fiquem todos na gloriosa, santa paz de Deus, que Deus te ilumine, que Deus abre porta, oportunidade para você. Porque agindo Deus, quem vai impedir? Você nasceu, meu irmão, minha irmã, para comer do melhor dessa terra, para viver o melhor nessa terra. Pare de se lamentar, pare de chorar, pare de se colocar como o restante da sociedade. O que faz a pessoa ser grande é a mentalidade dela, é a mente dela, não é a posição de dinheiro, financeira, não. É sua mente. Quando você nasceu para brilhar, mesmo com nem um centavo no bolso, você vai brilhar, você vai conquistar, você vai reinar. Então, o mais importante do que o dinheiro é a sua vida. Então, muita gente valoriza muito mais esse mundo do que a própria vida. Então, glorifique a Deus, porque neste mundo há tempo para tudo.
nessa vida. Tudo ao tempo determinado. Então, meu amigo, se for o tempo que você está na escassez, amém. Se for o tempo que você está na prosperidade, amém também. Se for no tempo que você está no descanso, amém. Se for no tempo que você está na luta, amém também. Então, assim é que acontece. Então, Deus tem um tempo determinado para tudo. Então, nunca está muito adiantado e nem muito atrasado. Está no tempo certo. Então, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Que Deus ilumine os seus passos. Que Deus te fortaleça. Que Deus faça acontecer. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que está aí começando a caminhada da fé, que você que está descendo do barco, que você não se afunde nas águas. Não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade, não olhe para os empecilhos, não olhe para aquelas pessoas que te julgam. Olha somente para Jesus. Só olha para Ele, vai só caminhando. Deixa falar, deixa criticar, deixa jogar pedra, caminha. Pronto. Esse é o segredo. A fé. E não escutar a voz daqueles que não querem nada. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa prover na sua vida. Deus é com você, meu irmão, Deus é com você, minha irmã. Que Deus te abençoe. Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus, que Deus te ilumine, que Deus abre porta, oportunidade, que Deus possa prover o alimento, a cura, que Deus possa prover sabedoria, o entendimento, a saúde para você que precisa de saúde, o alimento para você que precisa do alimento, a porta de emprego para você que precisa de um emprego. Então que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que nunca falte nada e acima de tudo que nunca falte Deus na sua vida. Amém. A glória a Deus.